meu nome é Rogério Rockenbach, sou sócio-líder de auditoria da HLB Brasil e você está ouvindo mais uma edição do nosso quadro de entrevistas HLB Convida, que é um espaço destinado para líderes de entidades com representação nacional e internacional, que tem por objetivo que os convidados abordem temas de interesse empresarial, de interesse do Brasil e de interesse da contabilidade. No programa de hoje, contamos com a presença da presidente da Associação Interamericana de Contabilidade, Maria Clara Cavalcante Bugarim, contadora com muito orgulho. Seja bem-vindo, Maria Clara. Por favor, eu gostaria que no começo você fizesse uma apresentação de quem é Maria Clara Cavalcante Bugarim. Olha, então eu quero primeiro agradecer o convite. O Rogério começou dizendo que convidava líderes da profissão. Eu quero deixar evidenciado aqui o meu orgulho de estar participando, né, desse momento e sendo entrevistada por um líder da nossa profissão aqui no Brasil, que eu tenho assim um carinho e uma admiração muito grande. Então eu posso sintetizar vamos dizer, minha trajetória e meu currículo dizendo que a Maria Clara é amiga do Rogério com muito orgulho. Vamos lá. Maria Clara, no dia 8 de março foi comemorado, né, o Dia Internacional da Mulher, estamos em março ainda, né, que é o mês dedicado a esta comemoração. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho assim, ó, você como a primeira mulher que foi presidente do CRC, do Conselho de Contabilidade de Alagoas, que foi presidente do Conselho Federal de Contabilidade, da Fundação Brasileira de Contabilidade, da Academia Brasileira de Contabilidade e da Associação Interamericana de Contabilidade, como é que você observa a presença feminina, né, na atividade da contabilidade, na área contábil, e qual a importância dessas suas representações, né, como exemplo e inspiração para outras mulheres? Olha, Rogério, esse tema me é muito caro e existe uma coisa que é inegável, de que se a gente fizer uma análise mais profunda acerca da evolução da nossa participação na profissão, é verdade que em toda a historiografia oficial da contabilidade, nós fomos esquecidas. Então, seja em nível global ou aqui também no nosso país, nós não encontramos citações da presença feminina na profissão contábil. E claro que, desde o princípio, nós sempre tivemos uma participação extremamente importante. Fico muito feliz quando você aqui cita de que nós fomos precursoras em alguns espaços e que isso pode ter servido de inspiração. Então, eu posso evidenciar aqui que a minha felicidade é que, se eu fui inspiração no passado, eu tenho a percepção clara de que essas discípulas superaram a mestre e de uma forma fantástica. E que dentro dessa nossa evolução, eu também fico feliz porque nós, mulheres, não aceitamos o rótulo de que não nos orgulhamos e ficamos felizes com o brilho das demais. Então, é uma outra coisa importante que nós precisamos deixar evidenciado. Em relação a essa nossa evolução na classe, recentemente eu estou concluindo um artigo até para a Revista Brasileira de Contabilidade, que nós vamos ter uma edição especial de 50 anos da revista, e eu me aprofundei um pouco mais nessa história vamos dizer, da evolução da nossa presença na classe. E aí tem alguns dados interessantes que eu gostaria de dividir com vocês, de que em 1950, então recordando a nossa profissão regulamentada, e na década de 50, nós representávamos só 4,3% da profissão. Então, numa presença extremamente tímida. E hoje, né, nesse novo século e nesse momento, nós já chegamos a 43% dessa profissão. Então, dos mais de 500 mil profissionais registrados, a nossa presença ativa na profissão é cerca de 43%. E claro que eu não tenho dúvidas também, Rogério, que esse percentual ele irá aumentar, porque nos cursos de ciências contábeis é também maciça
a presença da mulher, inclusive com números bem mais expressivos do que a participação masculina. Uma outra coisa importante que eu também queria colocar a respeito da nossa evolução e participação na classe, que hoje também nós estamos vivendo um momento áureo, não é? Em todo o nosso sistema, e é por isso que eu faço questão de dizer da nossa alegria de que se nós formos a primeira mulher, a grande obrigação nossa nesse pioneirismo é abrir espaços, é poder inspirar outras e outras Marias. E eu acho, Rogério, que essa inspiração ela é natural. A partir do momento que nós ocupamos espaço, nós estamos dizendo que é determinação, trabalho profícuo que faz com que os espaços sejam ocupados. A questão de gênero não mais precisa ser encarada como rótulos nem como tabus. E aí os nossos números hoje, eles são extremamente importantes. Recordando, desde a regulamentação até agora, só 47 mulheres ocuparam as presidências dos conselhos regionais. E destas 47 mulheres, 10 estão no seu mandato na atualidade. Então, percebam a mudança desse cenário. Dos 27 conselhos regionais hoje, 10 estão sendo presididos por mulheres. Um outro número também que eu acho que é muito interessante é que hoje nós temos 8 mulheres presidindo as nossas academias regionais, nesse novo também sistema que vem sendo aí formado, que é o sistema das academias. Então, hoje temos 8 mulheres na presidência, no SESCONs e SESCAPs, 4 mulheres, que é também um outro número muito interessante, e trazendo, quando a gente fala liderança classista no nosso sistema. 10 mulheres na presidência do CRCs, no entanto, nós temos 309 mulheres que são conselheiras hoje, que estão aí trabalhando e mostrando sua competência e liderança no sistema. Outra coisa interessante é que, das 309 mulheres, nós temos 16 no Conselho Federal de Contabilidade e 293 nos nossos CRCs. E mais também desse contingente, eu gostaria de deixar registrado que temos 55 mulheres como vice-presidentes dos conselhos, sendo 3 no CFC e 52 no CRC. Então, só para a gente pensar, quando eu falo aqui no nosso sistema contábil, só nas lideranças classistas, nós mostramos que temos uma representação forte. Da mesma forma, nas empresas de serviços contábeis, nas universidades, ou seja, onde pensamos em qualidade no exercício profissional, em pleno século XXI, não dá mais para ficar fazendo distinção de gênero. A questão é trabalhar, e com minha irreverência eu sempre digo que aprendi muito cedo que o sucesso ele só aparece antes que o trabalho no dicionário, na vida não. Clara, você é a presidente atual da Associação Interamericana de Contabilidade, né? Qual é o papel e a importância desta associação no Brasil, na América e no mundo? Rogério, eu percebo de extrema importância hoje a nossa participação do Brasil e da nossa região nos organismos internacionais, principalmente quando falamos nos grandes reguladores. Quando pensamos em FAC, quando pensamos em IASB, nós precisamos ter voz e uma presença garantida. Exatamente por isso é que eu percebo a importância desses organismos por região. Na hora que nós estamos aqui dizendo que é a Associação Interamericana de Contabilidade que precisa ser a porta-voz da América Latina, nós estamos dizendo que levantamos a bandeira que no nosso continente nós temos expoentes, nós temos especialistas, nós precisamos ser ouvidos e precisamos
não simplesmente estar traduzindo normas e estar colocando essas normas para que elas sejam validadas pelo nosso país. Nós precisamos participar onde as decisões elas são elaboradas. Nós precisamos, através desses blocos regionais, fortalecer a nossa voz. Então é isso, esse é o grande objetivo da Associação Interamericana de Contabilidade, que tem hoje o Brasil, não a Clara, mas acima de tudo o Brasil na presidência. O Brasil, com a nossa grandeza, vamos dizer, continental, o Brasil com que tem um respeito muito grande nessa seara contábil, graças exatamente aos nossos precursores, graças à qualidade técnico-científica dos nossos profissionais. Então, hoje, Rogério, nós temos na Associação Interamericana de Contabilidade 11 comissões técnicas que vêm trabalhando e, assim, de uma forma muito profícua, com a presença, inclusive, você é um dos representantes também do Brasil nessas comissões. Nós temos hoje diversos profissionais que atuam nessas comissões técnicas no sentido de promover a educação continuada, de estudar, acima de tudo, a nossa legislação, pensando no exercício profissional ético e competente. Claro, nós estamos no auge da pandemia, né? O Brasil está enfrentando isso, mas o mundo está enfrentando assim, um auge da pandemia, né? Que impacto tem isso para as empresas? Que impacto tem isso na área contábil? E qual é o papel do contador como agente de transformação nesse momento? Olha, Rogério, primeiro eu queria dizer que essa questão da pandemia, você pontuou muito bem o grande impacto que nós temos na economia, nas empresas, mas eu vou além, eu vou dizer que um grande impacto na nossa vida enquanto seres humanos. Eu tenho certeza que nesse momento tão difícil e tão duro que nós estamos passando, nós vamos ressignificar muita coisa. Seja enquanto, vamos dizer, pessoas na nossa família, no nosso dia a dia, seja como profissional. E como profissional, nós temos também certeza absoluta que o mercado hoje, nós estamos vivendo um momento inimaginável, momentos de crise, onde o tempo inteiro nós estamos diante de decisões importantes, onde a economia, né, está aí mostrando que precisa ser lembrada, mas que acima de tudo nós falamos também que a vida é a essência. Se não há vida, não há uma economia pujante. Nesse sentido, então, trazendo para a nossa profissão, você é partícipe de que quantos anos nós não falamos e evidenciamos a responsabilidade social do contador. A como nós sempre levantamos essa bandeira de falar, nós somos efetivamente a linguagem internacional dos negócios. A nossa responsabilidade social ela é muito grande, principalmente porque quem detém a informação detém o poder. E nesse momento, eu acho que a nossa profissão ela está sendo convocada para que essa postura, né, ela seja vista por toda a sociedade. Então, se nós temos as informações, nós temos aí um mercado e nós temos clientes que necessitam de bússolas. Nós precisamos entender que tem um provérbio que eu acho interessantíssimo que diz que no meio de uma grande tempestade é onde nós vislumbramos os grandes marinheiros, os condutores. E esse, vamos dizer, esse é o nosso chamamento, é que diante dessa turbulência tão grande, nós precisamos nos apresentar como pessoas que precisam estudar esses dados, precisam estudar os orçamentos das nossas empresas, sejam públicas, privadas, porque a gente vai precisar de mudanças estruturais.
nós vamos precisar enfrentar novos caminhos, Rogério, e novos consumidores. Vou lhe dar um exemplo, e você falava da questão da mulher, da evolução, vou trazer aqui uma coisa que é também senso comum, que é a vaidade feminina, mas no meu caso, eu jamais, nem em licença de gestação, eu passei tanto tempo em casa. Ninguém, eu acho que nós não parávamos. Então, a nossa relação do consumo mudou significativamente. Até isso, essa relação de consumo, o tempo que ninguém tinha mais de parar, de observar tudo isso que nós estamos vivendo e de pensar que entrávamos também, vivíamos num momento de muito consumismo, em um momento onde, a partir do momento que você muda essa sua visão e esse seu olhar, isso está impactando nos mercados. Ou seja, a partir desse momento é preciso que nós, profissionais de contabilidade, que entendemos de fluxos de caixas, que entendemos de orçamento, que entendemos dessa ciência tão importante que é a ciência do patrimônio, consiga chegar junto ao empresário, aos gestores públicos e consiga desenhar cenários junto com eles. Nós precisamos, acima de tudo, pensar, como eu falei, em ser farol. E isso só fortalece a nossa profissão. É terrível dizer, mas eu acho que em todo esse momento, aqueles profissionais que se dedicam, que estão capacitados, Rogério, a crise é grande, mas a respeitabilidade da profissão e a visão da nossa essencialidade, eu acho que sairemos fortalecidos. E o que as entidades empresariais, as entidades de classe, né, qual o papel delas nesse momento e o que elas podem contribuir para minimizar efeitos, né, para qualificar os prestadores de serviço, enfim, o que as entidades podem fazer? Eu acho que elas podem muito e estão fazendo. E aqui, até porque estamos no nosso país, vamos pensar e refletir um pouco, tá? Na postura e nas providências que os nossos órgãos de classe já tomaram. Primeiro aqui eu falei na essencialidade da profissão. Uma primeira coisa, o Conselho Federal e vários regionais também fortaleceram essa interlocução, tá certo? Com os gestores públicos, com os políticos, para chegarmos juntos e mostrarmos que a profissão, que nós contadores somos essenciais e que precisamos, dentro dos decretos que foram aprovados, nós conseguimos demonstrar a essencialidade da nossa profissão. Isso daí, Rogério, eu acho que já foi assim um ganho extremamente importante. Da mesma forma, interlocuções com a Receita Federal do Brasil, no sentido de dilação de prazos, de obrigações acessórias, procurando também os órgãos de fomento, visando facilitar linhas de crédito, porque a gente sempre falou, e isso é uma constante, quando nós falávamos, olha, será, aí vem a questão da tecnologia, será que a tecnologia é vilã? Será que a nossa profissão está sendo ameaçada? E hoje a pandemia chegou para demonstrar que todo esse suporte, vamos dizer, todas essas ferramentas, elas precisam e já estão sendo utilizadas como grandes aliadas da nossa profissão para que a gente consiga realmente exercer o nosso mistério com muito mais qualidade. E é uma outra coisa importante que o sistema vem buscando essas linhas de crédito e essa facilidade para que os nossos profissionais, eles consigam, tá certo, o acesso a essa tecnologia e, acima de tudo, Rogério, e aí eu acho que é uma outra bandeira que o Brasil saiu na frente. Que bom que a nossa profissão aqui, há alguns anos, já tomou decisões estratégicas importantes, que foi exame de suficiência, vislumbrando a importância de ter profissionais
efetivamente que tenham qualidade para o exercício profissional. Quando nós falamos na educação continuada obrigatória, porque essa educação continuada obrigatória é que faz com que a gente consiga, não é, estar o tempo todo atualizando o nosso conhecimento, porque quando eu digo que as nossas informações precisam ser tempestivas, precisam ter conteúdos, nada disso a gente consegue se você não tiver um profissional preparado. Então, é uma outra, vamos dizer assim, é uma outra forma importante de demonstrar o quanto que é vital uma profissão regulamentada, que está o tempo inteiro entendendo que a sua razão de existência, longe de qualquer corporativismo, não é proteger a classe, mas, acima de tudo, proteger a sociedade. E eu acho, e tenho certeza, Rogério, que você comunga com isso, que ao longo dos anos nós trabalhamos muito de perto com essas entidades e nos orgulhamos de observar que esses caminhos trilhados, enquanto chegou agora, quando o mundo para, quando a pandemia, vamos dizer, faz com que essa reflexão ela seja necessária, a profissão contábil tem hoje o sentimento de que esses caminhos trilhados foram caminhos importantes e necessários, que investir na educação continuada, aí vem, Rogério, uma resposta desses organismos, como hoje, tanto no Brasil, como vou falar também na IC, nós estamos aí disponibilizando essa capacitação. Agora, nós tivemos uma reunião recente com o presidente de vários países que compõem a nossa IC, quando nós mostramos que só no nosso canal nós temos mais de 200 hoje vídeos sobre temas relevantes à disposição da categoria sem nenhum custo. Conselho Federal de Contabilidade com os conselhos regionais da mesma forma. E como eu estou falando com o gaúcho, eu não posso deixar de aplaudir o seu conselho regional. Não posso deixar de aplaudir através do exemplo de excelência da condução do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Eu aplaudo todos esses conselhos regionais que, com um trabalho extremamente sério, responsável, estão aí fortalecidos, demonstrando a sua importância. Clara, para finalizar, como é que os contadores do Brasil podem se aproximar e participar da Associação Interamericana de Contabilidade? Rogério, hoje nós temos uma figura que chamamos de aderentes individuais. Nós estamos fazendo um trabalho bastante forte. No nosso país hoje nós temos mais de 600 aderentes individuais. Temos também aderentes institucionais. Vamos agora lançar uma grande campanha convidando esses profissionais para que eles consigam participar de uma forma mais ativa dos nossos grupos técnicos, e que estamos criando também, o que é uma novidade, além desses grandes grupos técnicos, nós estamos criando alguns novos projetos, que é um projeto inspirado já na experiência do Brasil, um projeto onde nós estamos trabalhando a formação de jovens lideranças. Estamos também trazendo um projeto para falar da questão da diversidade, onde nós precisamos encarar a questão de gênero, a questão de raça. São questões muito importantes e que hoje a gente precisa encarar, recordando a questão da grande responsabilidade social. E falar de AIC, me permita, eu não posso deixar de deixar aqui um grande convite, que nós vamos ter um privilégio nesse ano, agora em outubro, e aí no Rio Grande do Sul, nós vamos ter de 19 a 21 de outubro, nós vamos ter a Conferência Interamericana de Contabilidade, e que nessa oportunidade nós vamos estar fazendo, junto com a já tradicional também Convenção do Rio Grande do Sul.
E a nossa ideia é fazer um excelente evento. Estamos preparados, Rogério. A ideia é que seja um evento híbrido. Estamos preparados. Se as coisas não melhorarem, será um evento totalmente virtual, mas nós somos otimistas e imaginamos que até outubro a gente vai ter condição também de fazer uma modalidade presencial e virtual, e queremos fechar com chave de ouro, e me permitam, sem arrogância, mas honrando a tradição de competência e grandes eventos do nosso país. Nós queremos encerrar o nosso mandato, a nossa gestão, à frente da IC, no Rio Grande do Sul, junto com o presidente Zumir Breda, que também realiza um excelente trabalho, e que nós queremos, junto com o Zumir e junto com a presidente Ana Tessia, receber profissionais de todo o Brasil e falar para profissionais de contabilidade do mundo inteiro, não só da América Latina. Já temos a confirmação do presidente da IFAC, já temos a confirmação de diversos líderes globais da nossa profissão, para aqui no Brasil a gente ter condição de comemorar um trabalho árduo, sério e extremamente responsável. Era isso. Chegamos então ao final dessa edição do HLB Convida. Agradecemos a presidente da Associação Interamericana de Contabilidade, Maria Clara Cavalcante Bugarim, e pedimos a todos que continuem se cuidando e continuem contribuindo para minimizar os efeitos da pandemia do Covid no Brasil. Muito obrigado.